Amém, irmãos? Bom dia. Muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez, né? E podemos louvar o nome de Deus, agradecer por tudo quanto Ele tem feito por nós. E nos reunimos aqui na igreja local, é sempre bom, maravilhoso. E hoje nós vamos dar sequência naquilo que tem sido a exposição da carta de prisão do apóstolo Paulo. E estamos no primeiro livro de Efésios. O pastor Rogério já sou no livro de Efésios, ele já fez as 3 pregações, né? Pregou capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, ele pregou até o versículo 13. Então, eu darei a sequência aqui do versículo 14 até ao final do capítulo 3. Então, hoje nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. 14 a 21. A Silene aproveitou falar tudo, né? Hoje, tudo que eu falar, se você tiver reclamação, pode botar na conta do pastor Rogério, tá bom? Então, vamos aproveitar. Diz assim a palavra do Senhor, para quem já achou. Diz assim: quando penso em tudo isso, eu sei que outras versões diz por causa disso. Aqui na NVT diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, na riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. 17. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também, versículo 18, peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, versículo 20, que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na verdade, o apóstolo Paulo, sendo assim, sincero com os irmãos, era um extraterrestre, porque cada coisa que o cara falava são caro demais para ser entendido. E tem uma profundeza, meu Deus. Existiu homem desse tipo, de fato, né? E parece que existiu, né? Porque ele, no 19, quando ele começa a dizer que vocês experimentem um amor, esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Em paralelo, quando eu vou no 20, ele diz: toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós e é capaz de realizar
infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Então, esse amor que é profundo, que é difícil nós podemos experimentar, o apóstolo Paulo reconhece essa questão do entendimento do amor, de experimentar o amor de Deus, que não é uma coisa fácil de ser feita. Mas ele diz que, no versículo 20, que Deus pode realizar muito mais do que nós podemos pedir e imaginar. Quando eu estava lendo, e sempre que eu leio esse versículo, no 19 eu entro em desespero, eu entro em crise sempre que eu leio a palavra de Deus e encontro uma coisa, porque eu tenho um hábito feio de querer entender a palavra de Deus, de ir palavra por palavra. E aí tem coisas que começam a me dar crise, ansiedade, eu começo a surtar, como é que eu vou conseguir isso? E depois, mais tarde, acontece alguma solução do nada. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz a solução das minhas crises. Quando eu lia, eu falava, como é que eu vou explicar nos irmãos essa situação? Aí tem a outra que ele fala, graça seja dada a Deus, que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou podemos imaginar. Então, aquilo que nós não podemos imaginar, Deus pode fazer. Louvado seja Deus. Irmãos, então vamos nessa empreitada de nós entendermos o que diz esses versículos. Mas eu queria convidar o irmão a fazer isso nos próximos tempos, em assistir às pregações anteriores que o pastor Rogério expôs aqui. Porque, na verdade, a primeira palavra, no versículo 14, que nós lemos, é por esta causa, ou por este motivo, por causa disso. Disso o quê? Não podemos passar na palavra de Deus, passar por passar. Disso porque ele tem uma razão. Paulo está falando por causa disso. E a minha pergunta é, por causa disso, o quê, Paulo? Eu não entendi. Então, obviamente, que é por causa de tudo que ele já falou anteriormente, por causa de tudo que ele já explicou anteriormente. Para os irmãos entenderem, eu vou fazer um recuo para o início do capítulo, antes de fazer recuo para 2 capítulos ainda, porque eu vou recuar até no primeiro capítulo e depois voltar nesse versículo e terminamos o nosso sermão. Se nós notarmos no versículo 1, repete-se essa palavra. Versículo 1 do capítulo 3 tem de novo, por causa disso, ou por esse motivo. De novo, ele falando do tal dito motivo, e eu procurando o tal dito motivo. Apóstolo Paulo, quem te conhece, Senhor? Aí ele vai falando desse dito motivo, irmãos. Mas parece que os estudiosos concordam que ele interrompe essa narrativa para começar a dar um testemunho pessoal a partir do versículo 12. Então, ele começa o assunto, por causa de tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentis, tomando por certo, a partir do versículo 2 até o versículo 13, é uma interrupção que o apóstolo Paulo começa a dar o testemunho dele mesmo. Tá? O capítulo 1 e o capítulo 2, ele explica a realidade das coisas. Só que no capítulo 3, para ele falar o motivo por que ele explicou aquilo, ele acaba interrompendo, falando como Deus lhe chamou para ele ser ministro desse evangelho, desta mensagem. Então, eu vou começar, já que isso é uma oração, e quando eu falava com o pastor, e eu falei para ele, não, o tema vai ser o Paulo ora novamente. Paulo ora novamente? Eu disse sim, porque ele já orou a primeira vez, se os irmãos lembram. Ele já orou, e agora ele volta a orar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, exatamente, falar sobre a vida de oração de Paulo, e como nós podemos aprender com essa vida de oração. Talvez não seria isso, porque aqui nós vamos analisar as palavras, o motivo da oração dele. Então, se vamos analisar as palavras, vamos falar da vida de oração do homem, E isso é importante. Jairton e a Elida estão me devendo um café, viu? Só falando de oração, estão me devendo. Queridos irmãos, eu tenho que testemunhar isso. Eu estava cocadinho, mal influência, ele estava me levando para o João Turquino, Tinha ceia, tínhamos que servir a ceia lá. E aí chegamos aqui de manhã, tinha café do grupo de oração. Aí eu falei,
tem café e eu não vou participar, não? Eu estou aqui toda quinta orando, e aí, na hora do café, estou excluído, pastor? Já viu isso? Ah, irmão, vocês estão me devendo um café, viu? Ah, ele vai cá. Eu falei na ele, senão eu não vou participar mais na oração. Isso é fruto das minhas orações, esse café, meu irmão. Então, vamos lá perceber. Irmãos, oração é uma coisa que nós, os conservadores, falamos pouco. Falamos pouco. Oração, Espírito Santo, nós, os conservadores, falamos pouco. Achamos que oração é propriedade dos pentecostais, né? O Espírito Santo, eles têm propriedade sobre eles. Eles é que podem falar sobre oração, eles é que podem orar, e nós, consequentemente, como pouco falamos dele, nós oramos pouco. Ignoramos a oração. Só que não existe vida cristã sem oração. Infelizmente, irmãos. Aí os irmãos ficam falando, não, eu leio a palavra, eu sou forte na palavra, eu estudo a palavra. Infelizmente, você não está fazendo nada. A palavra é semente, e a oração é a rega, é a água. Se você só lê a palavra e tem uma vida de oração medíocre, então você é seco. É a tua palavra, a palavra que você estuda, que você lê, não tem vida. E ela não tem a capacidade de transformar a sua e a vida de outras pessoas com quem você pode compartilhar essa palavra. A oração e a palavra andam junto. E sempre que você vai ver que o apóstolo Paulo está ensinando, aqui nesse livro, ele ensina e ora. Ensina e ora, porque ele sabe o ensinamento, o conhecimento por si só não tem capacidade de transformar alguém ou uma pessoa, não tem capacidade de transformar o coração. Você precisa orar pela essa palavra para que essa palavra surta efeito na vida das pessoas. Então, irmãos, como eu já coloquei na conta do pastor Rogério, tudo que eu vou falar aqui, nós temos orado pouco como igreja local da Catuaí. Isso é visto pelo saldo das pessoas que participam nos nossos encontros de oração. Nossos encontros de oração participam poucas pessoas. Isso é visto nos nossos cultos do domingo, que a oração se tornou um momento de transição entre o louvor e a palavra, entre o momento de anúncio e o outro. Só. A oração não é um momento dedicado. É o menos de 5 minutos. São poucas orações que são feitas nesse púlpito que levam 5 minutos. São menos de 5 minutos de transição. E é triste isso. Mas o apóstolo Paulo era um homem que orava sempre. Essa não é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz neste livro. E também não é a primeira oração do apóstolo Paulo na prisão. Apóstolo Paulo ora, os irmãos podem ver no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele ora, também está no contexto de prisão. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Ele ora de novo, também está no contexto da prisão. Nós temos alguém que está preso pela Roma, e ele continua orando. E nesse livro, especificamente, essa é a segunda vez que ele ora, porque ele orou já no capítulo 1, versículo 15 a 23. E essa é a segunda vez que ele está orando de novo. A primeira vez ele ora pela necessidade de iluminação, para que o Senhor ilumina esse povo, ilumina o nosso entendimento, para nós compreendermos a realidade da igreja. E agora ele está orando para que Deus nos capacita a viver na prática esses ensinos que ele havia passado para nós. Paulo, mesmo preso, leva uma vida de oração contínua. E o que mais me surpreende é o conteúdo da vida de oração dele. Talvez também seja isso. A segunda coisa que não nos leva à oração é o motivo. Eu conheço as igrejas, obviamente, e vários irmãos convivem com os cristãos, que você vê que essa pessoa se torna homem de oração ou mulher de oração quando tem problemas. Porque quando não tiver, ele não vai orar. Para que orar, né? Tá tudo bem, né?
Então, nós oramos quando estamos passando por problema. E há período que você vê a pessoa estar frequente no culto de oração, no encontro de oração. Mas basta essa situação for resolvida, a pessoa desaparece, né? Já não começa a frequentar mais. E aí você vai ver na outra temporada do próximo ano, ele voltando ali na oração, quando surgir de novo um problema. E, querido e amados irmãos, essa não é a vida cristã que Deus nos convida a vivermos. Então, o apóstolo Paulo sempre orava, e o conteúdo da oração dele me surpreende, porque ele estava preso, passando por necessidade, por privações, e a oração dele é por bênçãos espirituais. A oração dele é de intercessão. Ele devia orar: Deus me livra dessa situação. Deus, ele tinha muitos motivos para orar, mas a oração dele é por outra razão. E, irmãos, pasmem-se, que nesse momento eu fico constrangido de olhar os meus motivos de oração comparado ao apóstolo Paulo. Mas talvez nós podemos ver como é que era o espírito do apóstolo Paulo. Por que ele não estava preocupado quando estava na prisão? Porque era um homem de oração. Ele não vivia a realidade humana, vivia a realidade de Deus. Porque quando você ora, você vive na perspectiva de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo na expectativa. Ora, notam bem, irmão. Não expectativa. Porque hoje os crentes vivem na expectativa. E quando ela é frustrada, o que faz? Ela sai da igreja, vai em outra igreja que podem oferecer uma solução rápida. Existe perspectiva, que é segundo a palavra de Deus. Existe expectativa, a manipulação de Deus. Aquilo que você acha que Deus vai fazer segundo a sua oração, achando que a oração é uma fórmula mágica de você fazer Deus trabalhar ou fazer alguma coisa. Mas não é. Você tem que viver, a tua oração tem que estar na perspectiva da palavra de Deus. Naquilo que a palavra de Deus diz. Assim você não vai se frustrar se Deus não fazer. Irmão, Deus pode não fazer o que você quer, mas com certeza Ele faz o que Ele quer para a sua vida. Ele responde às orações. E por isso, hoje, se Deus quiser, espero que Ele, através do Espírito Santo, constranja o teu coração para nos mover numa vida de oração. Então, a outra coisa, talvez, que eu preciso destacar, irmãos, porque é isso, é o nosso foco, é que, imaginemos, irmãos, nós, os conservadores, e eu volto a lembrar os irmãos, no capítulo 1, nós temos a ideia que nós não precisamos orar, porque Deus sabe tudo, a soberania de Deus. Pastor Gerson, leva muita gente que não gosta de orar, ter a soberania de Deus como razão para não orar. Deus sabe tudo. Deus sabe o meu coração. Deus sabe o que eu necessito, por que eu vou orar? Deus, pela sua soberania, escolheu, predestinou aqueles que vão ser salvos. Para que eu vou orar para a salvação dessas pessoas, se Deus já fez? Mas ora, nós vamos ver o apóstolo Paulo, que no capítulo 1, versículo 4 e 5, falando que Deus vos escolheu, vos elegeu no amado. E aí no versículo 11, a partir do versículo 11, começa a orar para essas pessoas que foram escolhidas. Então, o apóstolo Paulo mostra que não existe incompatibilidade entre a soberania de Deus e a vida de oração do crente. Aliás, a nossa oração é exatamente para que Deus cumpra a sua vontade para conosco. Então, a soberania de Deus não é uma razão para nós não orarmos. É, obviamente, a razão para nós orarmos a Deus. E esse apóstolo, ele pode e ele acredita na soberania de Deus. E ele ora ainda assim para a salvação desses irmãos. Amados irmãos, eu creio que de uma maneira que ultrapassa o nosso entendimento, se calhar nossas mentes, Deus executa todos os seus planos através da oração. Todos os seus planos através da oração. E que nós possamos crer nisso. Eu destaquei a vida de oração porque o irmão vai se surpreender como a oração é importante. Por isso eu estou dedicando esse tempo antes que os irmãos realmente possam explicar esses versículos.
nesses versículos eu não tenho muito o que explicar, porque a oração do apóstolo Paulo é para exatamente acontecer em nós aquilo que o pastor pregou nos dias anteriores. Então, eu vou fazer uma recapitulada. Apóstolo Paulo, irmãos, nunca separou o ensino da oração. O ensino e a oração andam junto. A palavra e a oração andam junto. E tem muita gente que quer a palavra de Deus, que quer pregar, inclusive, mas não tem uma vida de oração. E você quer estudar a palavra de Deus? Quer pregar a palavra de Deus? Não só. Então, ora. Leva uma vida de oração. Ora, irmão, ora. Ele ensina pelo seu próprio exemplo a eficácia de oração. Oração anda junto com o ensino, com a conversão das pessoas, você precisa orar. E o apóstolo Paulo sabia que tudo que ele estava a ensinar não seria possível ser concretizado na vida dos irmãos em Cristo Jesus se ele não orasse. E por que esse senhor, cada vez que ele ensina, diz: por isso me coloco de joelho orando por vocês, por isso oro para que Deus faça isso? Por que cada vez que ele ensina, diz que por isso que eu oro, irmão? Por quê? Se o cara é baita ensinador. O apóstolo Paulo sabia que pela sua própria força, a igreja jamais seria capaz de fazer nem sequer o menor progresso para a concretização do objetivo daquilo que ele estava ensinando. Senão pela vida de oração, irmãos. Senão pela vida de oração. O dilema do apóstolo Paulo, nesse versículo, é o que ele viu que os crentes eram, os irmãos viram o pastor Rogério pregando aqui as bênçãos espirituais no lugar celestial, que nós somos santos, somos tal, voando, né? Nós voamos, né, pela órbita tal. O apóstolo Paulo viu isso é uma realidade espiritual. Em contrapartida, como essa realidade vai se concretizar na igreja. Como nós tomaremos a possessão dessas realidades espirituais. Nós tomaremos. E o apóstolo Paulo diz, isso só é possível pela força de oração, pelo próprio Deus concretizando isso neles. Só, irmãos, nós precisamos orar para que Deus nos faça uma igreja que ama, uma igreja que vive a realidade da igreja. Amém? E os testemunhos, tanto da Silene, do Roberto aqui, que foram acolhidos, tem bastante gente. Tem, por exemplo, o Marco e a Poliana, foram essas pessoas jovens visitantes daqui. Se eu não me esqueço, talvez o Tiago e a Catherine também. A maioria dessa comunidade aqui é acolhimento de pessoas que vêm de fora. Né? De pessoas e de estudantes. Muitos deles que foram acolhidos aqui, que casaram aqui. Eu fui uma dessas pessoas. Eu sou uma das pessoas que eu tenho o privilégio de dizer que a Irani, né, já cozinhou para mim e para minha esposa. Nós comemos na casa do pastor. No início fomos acolhidos. Pastor Rogério, eu e a minha esposa. Minha esposa acabava de chegar de Angola e eles nos chamaram para um almoço gostoso, graças a Deus. E você, irmão, não imagina como é por um estudante comer uma comida saudável longe de casa. Eu sonhei com aquilo durante 2 semanas. E eu tenho falado com o Felipe e orado por isso, dizendo, realiza um movimento de família que podem acolher alguns alunos, uma vez por semana, ou quanto puder. Você coloca o nome da tua família aí, da tua casa, para oferecer um almoço gostoso, um dos alunos, um estudante aqui, e aproveita a conhecer ele. Ele se sente acolhido. Essa semana eu visitei algumas moradias aqui e vendo a preocupação das mães. Muitos deles vão ir hoje à noite, as mães, os pais que vieram trazer os filhos, né? E as preocupações de cada uma, eu olhando e às vezes convidando alguns. Irmãos, nós temos um campo fértil. Nós oremos.
Oremos para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus nos incentive a esse movimento. Amém, irmãos? Então, vamos lá no nosso tema. Eu queria encorajar, irmãos, na oração. E agora sim, vamos fazer a aterrissagem, irmãos. O Efésios, livro de Efésios, esse trecho que nós estamos lendo, é um parágrafo contendo essa oração sincera pelo fortalecimento do interior daqueles que, pela graça de Deus, foram salvos. O apóstolo Paulo está orando para que o Senhor nos fortaleça, né? Nos dê a capacidade de nós vivermos aquilo que Ele já fez à exposição. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, ali no subtítulo lá, né? Onde tem aquele título ali, tem Paulo, na minha Bíblia está Paulo pede por crescimento espiritual, né? Em contrapartida, se o irmão irem no capítulo 1, lá em cima, no versículo 15, aqui, na primeira oração de Paulo, a minha Bíblia no título está, Paulo pede pela sabedoria espiritual, né? O conhecimento e o crescimento espiritual. E Paulo, a preocupação de Paulo aqui é exatamente isso. Então, qual é a causa que o apóstolo Paulo está a orar? A causa primária, por mim, além do todo, versículo 13, os irmãos estão, capítulo 3, versículo 13. Essa é a primeira causa porque o apóstolo Paulo se coloca em oração. Versículo 13, diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. A igreja de Éfeso havia ouvido, né, que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Só que nessa altura, quando você ia em Roma, não voltava mais. Os irmãos lembram no livro de Atos que o apóstolo Paulo disse que tinha visão para ir para Roma. E vários irmãos o desincentivaram, dizendo, não vai para Roma, não vai. O apóstolo Paulo disse, eu vou para Roma. Mas ele disse que eu sei que prisões, perseguições me esperam. O apóstolo Paulo tinha essa visão. E essa igreja havia ouvido exatamente que isso havia acontecido. Então estavam preocupados, estavam querendo se desanimar. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para os encorajar a não desanimarem. E por isso, se os irmãos lembrarem, o apóstolo Paulo usa muito, e principalmente no capítulo 1, ele diz, desde que ouvi a falar da vossa fé. Aí nós vamos pensar, o apóstolo Paulo não é a pessoa que implantou essa igreja, segundo o livro de Atos, capítulo 17. E como é que ele está dizendo, ouviu falar da fé? Aqui, essa igreja já tem alguns anos, mais ou menos 6 anos depois. Então, essa igreja já havia triplicado o seu auditório, as pessoas que haviam se convertido. Então, o apóstolo Paulo conhecia muito menos da realidade dessa igreja. Então, ele diz que ouviu falar dessa fé, da sua conversão, e louva a Deus por isso. Por isso, começa a falar, primeiro, para eles, né, o objetivo do apóstolo Paulo é contar qual foi o plano de Deus desde o princípio. E eu já estou fazendo um resumo das pregações que o pastor pregou aqui. Qual foi as bênçãos? Então, o apóstolo Paulo começa a falar da posição em Cristo Jesus, né? Começa a dizer, Deus vos escolheu de um amado. E a intenção do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é mostrar para os irmãos, e não desanimarem, que a prisão dele foi predestinado. Desde a eternidade, ele foi escolhido como mensageiro para eles, e a cadeia dele não era uma casualidade. Tanto é que várias vezes ele repete, eu sou prisioneiro do Senhor. Ele queria desanimar que Deus estava sob o controle da história. A história não estava indo por si mesmo. A igreja não estava perdida na mão do Nero, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo estava incentivando esses irmãos a perseverarem na fé, que Deus havia os escolhido, tanto eles como o apóstolo Paulo, para formarem esse povo chamado a igreja. E o apóstolo Paulo diz, vocês foram escolhidos, e eu fui escolhido como mensageiro. Ali está, nos versículo 2 a versículo 12.
do capítulo 3, que eu estou falando agora, quando ele começa a dizer que eu fui o mais indigno entre todos, mas pela misericórdia de Deus, Deus me escolheu desde a eternidade. Então, ele não estava preso por acaso, ele estava preso por causa do Evangelho. Evangelho esse que ele já explicou para eles no capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1, ele fala das bênçãos. E o capítulo 2, ele fala da possessão. Posição e possessão. Ele começa a dizer, os irmãos, se quiserem notar, quererem viajar comigo, os irmãos vão notar isso. Capítulo 12, ele começa a falar, antes vocês eram, né? Ele começa a falar do passado, mas agora vocês são. Lê de novo, você vai ver essa maravilha. Antes vocês eram, mas agora vocês são, né? E ele começa a mostrar isso, o contraste entre aquilo que eles eram e aquilo que eles são em Cristo Jesus. Ele começa a mostrar a maravilha do poder de Deus para a salvação de todos aqueles que ele escolheu desde a eternidade. E o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas escolhida desde a eternidade. E aí ele começa a falar do que o pastor falou no domingo passado, do mistério. Os irmãos lembram dessa palavra? Mistério que, segundo o apóstolo Paulo, era uma coisa revelada, mas revelado só às pessoas iniciadas. Que no tempo oportuno, Deus decidiu revelar o mistério no tempo apostólico. Não revelou nos profetas, não revelou anteriormente, mas revelou onde no tempo apostólico. Escolheu o apóstolo Paulo como mensageiro desse mistério. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 1, capítulo 2, vão ver a palavra chamada plano de Deus, propósito de Deus. Ao lerem esse capítulo, vocês vão ver o apóstolo Paulo indicando a esses irmãos, conduzindo a mente desses irmãos, tentando explicar para eles que eles foram escolhidos para ser igreja. E a coisa vai pegar exatamente aqui, porque nós somos parte dessa igreja. Mas a minha pergunta para os irmãos é, nós sabemos o que é uma igreja? E o que é ser igreja? Então, é essas palavras, as minhas últimas palavras. E o apóstolo Paulo, quando está orando aqui, a intenção da oração dele, e aliás, a intenção da exposição de tudo que o pastor Rogério pregou, né? A explicação do que havia escolhido desde a eternidade, tudo isso, a intenção, irmão, é para que os seus ouvintes tenham a mesma atitude que ele tem, serem constrangidos, quebrantados pelas insondável projeto de Deus, o propósito de Deus para a salvação do mundo. E, sinceramente, quando o pastor pregava no domingo passado, no final, eu estava empolgado e achando que a igreja vai falar, uau, o cara, que sacada. Porque é isso que o apóstolo Paulo queria, ao explicando o mistério de Deus, a multiforme, como ele escolheu desde a eternidade cada pessoa. E quando o apóstolo Paulo está a dizer caiu de joelho, ele realmente caiu quebrantado pelo propósito do plano de Deus, de ter escolhido pessoas diferentes, de estratos sociais diferentes, de lugares diferentes para fazerem, formarem igreja. E a igreja é uma coisa chata, irmão. É verdade, gente. Toda organização tem seleção. A igreja é a única organização que não tem seleção, que não faz seleção das pessoas. Aqui nós recebemos qualquer tipo de pessoa que tem que ser moldado aqui dentro. Você viu, irmão? Então, desconta aí, por favor, quando você encontrou um irmão que é como é. Então, dá um desconto, irmão. E tudo que ele vai aprender é aqui dentro. Ele não foi pré-selecionado pelas pessoas. Ah, não, esse é semelhante a nós, então tem que entrar. Não. Aqui nós recebemos todo tipo de pessoas. E pela graça de Deus, Ele nos molda a imagem do Filho dele. Agora, irmão, eu vou pegar firme e eu peço perdão. Tá, irmão? Mas essa é a verdade. O problema de exposição da palavra de Deus é exatamente isso. É você ter que falar coisas que podem ser duras para os irmãos. E eu vou tentar explicar para os irmãos compreenderem o que é ser igreja. Mas é pesado, irmão. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos, a igreja não é uma associação. Não é uma opção para todos aqueles que creem em Jesus associar-se a uma igreja ou não. Não é uma opção. Os irmãos estão entendendo?
Tem gente que fala, não, mas eu creio em Jesus. Eu não preciso me associar a uma igreja. Irmão, só de você não se associar é evidência de que você não crê em Jesus. Entendeu? Parte de crer em Jesus é você fazer parte do corpo dele. Então, se você não faz parte do corpo dele, você não crê em Jesus. Irmãos, espero que isso fique claro. E eu não tenho problema. Eu sou angolano, lá de África. Eu não tenho filtro igual brasileiro. Então, eu vou falar direito para o irmão entender. É assim, a palavra de Deus é assim, irmão. Observa. Quando você aceita Jesus, automaticamente você se torna meu irmão, querendo ou não. Se não quiser, não aceita Jesus. Agora, se você aceitou, irmão, vai caminhando, me suportando até não chegar lá na eternidade. Ou morre agora, que Deus te chame rápido. Aí não me suporta mais. A igreja é assim, irmão. Tem gente na igreja local orando, Deus me chama, porque eu não aguento mais esses irmãos. Aí você se torna a igreja triunfante, que o apóstolo Paulo explica aqui a realidade de duas igrejas. Tem a igreja militante e a igreja triunfante, né? Essa mesma igreja também está nos céus. Aquela que está nos céus, já louvando, que já foram chamados, todos os irmãos que já morreram em Cristo, já estão lá, na igreja triunfante, a igreja que já triunfou. E nós aqui somos a igreja militante, que está ainda militando. Pela graça de Deus. E, irmãos, então, espero que ficou claro que fazer parte de uma igreja não é uma opção. Como você diz que você faz fazer parte de um corpo, Cristo é a cabeça, e você diz que eu posso ou não fazer parte desse corpo. Então, você não é parte desse corpo, irmão. Há essa opção. Não há opção. Não há reformulação a esse requisito. Por isso, o apóstolo Paulo, nas cartas de prisão, livro de Éfeso, ele fala da igreja. Porém, ele fala também do cabeça. Livro de Colossenses, que é falar de Cristo e falar do corpo. Então, não podemos fazer isso. A igreja não é uma associação voluntária. Você não pode escolher fazer parte de uma igreja. Irmãos, mas beleza, mas eu posso fazer parte, faço parte da Igreja Universal. Da Igreja Universal? Deixa eu te explicar. A não ser que você faça parte da Igreja Universal do Edir Macedo, senão, você para fazer parte da Igreja Universal de Cristo, todos aqueles que creram em Cristo em todos os tempos, para a glória de Deus, você precisa fazer parte da igreja local. De uma igreja com CNPJ, com endereço e com um pastor, de preferência de carne e osso. Os irmãos estão entendendo? Que chato esse negócio de ter pastor. Irmão, eu não sei que Cristo você creu, né? Mas tem que ter. A igreja supervisiona e testemunha a fé dos irmãos. É essa a realidade da igreja. Então, irmãos, é exatamente Deus, Cristo nos chamou para nós nos submetermos à igreja em obediência a Cristo. Nós precisamos nos submeter à igreja. Cristo não nos chamou para nós nos associarmos à igreja, mas para nós nos submetermos à igreja, ser membro de uma igreja local. Não é, então, uma escolha, irmão. É uma obrigação de todo aquele que se converte em Cristo e decide obedecê-lo. A submissão à igreja é parte da obediência de Cristo, irmãos. Então, irmãos, você não pode escolher pertencer ou não à igreja. Porque sem ela, nós não temos vida. Quando eu estou dizendo não temos vida, eu estou dizendo que não existe vida cristã fora da igreja. Tá? Sim, se essa questão for polêmico, for complicado para você, pode me procurar. Soou bastante impositivo, né? Está impondo aqui as ideias dele. Não. Fora do corpo não tem vida. Se o irmão quiser, escolhe um membro mais precioso, ou mais importante do seu corpo. Temos aqui um cirurgião, o Dr. Ramo está ali. Vamos cortar essa parte, vamos colocar fora do seu corpo. Vamos ver se esse membro vai ter vida em si próprio, se vai sobreviver, se vai viver. Se for, beleza,
Você está liberado para viver a tua vida cristã sozinho. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, irmãos. Não tem como nós termos uma vida cristã fora da igreja. Infelizmente. Então o apóstolo Paulo se rende a esse projeto. Um membro fora do corpo não tem, nenhuma parte do corpo existe. Então, a igreja local, essa é a definição, se o irmão quiser anotar, é a intimidade e o compromisso que jamais experimentamos. Intimidade e compromisso que jamais experimentamos. Por isso, o apóstolo Paulo fala que nós podemos experimentar, né? E é só pela oração que isso é possível, experimentar uma intimidade assim, de pessoas que vieram de longe, que são diferentes de nós, para viver isso. Onde vem então essa intimidade e esse compromisso que jamais experimentamos? Vem de algo que transcende todas as barreiras naturais. Esse é o projeto de Deus revelado para nós, que é ser igreja de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer entender a realidade daquilo que é a sua palavra, daquilo que Deus quer que nós façamos.